Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Abro a janela e colho com ternura um minuto que passa. Frase de Paulo Bonfim, frase do príncipe dos poetas brasileiros, um inspirador de muita gente, inclusive do convidado de hoje. O convidado de hoje é um dos maiores pensadores da ética e da justiça no nosso país. Ele presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, é imortal da Academia Paulista de Letras e, como um defensor inegociável do meio ambiente, é o secretário executivo de mudanças climáticas da cidade de São Paulo. Estou falando do meu irmão amado, José Renato Nalini. Nossa segunda convidada também colhe ternura nos minutos que passam. É dona de uma voz que nos ensina o belo da música, da força da Amazônia e da cultura brasileira. Recebemos com muita alegria a cantora de ópera Camila Provenzali. E no terceiro sinal, dois grandes artistas que estão em cartaz com o espetáculo As Bruxas de Salem. Eles são talentosíssimos. Sejam bem-vindos, Carmo Dalla Vecchia e Vanessa Gerbelli. De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece saber o que. Calma, tira o Álvaro, não tem mais onde curar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece saber o que. Calma, tira o Álvaro, não tem mais onde furar. Bem, estamos começando mais um Arena dos Saberes, aqui diretamente desse teatro lindo do Sesc de Copacabana para todo o Brasil, essa parceria do Sesc com a TV Cultura, e é uma honra poder entrar na sua casa. E a gente começa hoje falando com um pensador da ética, da justiça e do meio ambiente, né? Bem-vindo, Nalini. Obrigado, Gabriel. É uma alegria estar aqui com você. Você gostou de eu começar com Paulo Bonfim? Muito. Paulo Bonfim, em casa de quem almoçávamos toda semana, né? E ele nos presenteava não só com poesia, mas com bom humor, com delicadeza, elegância, né? Faz muita falta. O ano que vem nós temos de celebrar o centenário do Paulo Bonfim. Às vezes está escaladíssimo. Às vezes o Brasil tem um pouco uma memória meio falha, né? Como é importante, né? A gente lembrar esses grandes nomes, né? Nalini, você foi presidente do TACRIM, né? Tribunal de Alçada Criminal, você foi corregedor-geral de Justiça de São Paulo, você foi presidente do Tribunal de Justiça, que é um dos maiores tribunais de justiça do mundo. Talvez o maior. Talvez o maior do mundo, né? Na quantidade de processos, de juízes. Você, então, é um homem do direito, você foi secretário de Educação do Estado de São Paulo e hoje você é secretário executivo das mudanças climáticas. A gente está perto de um grande evento internacional do Brasil. Você acha que as pessoas já acordaram para esse tema do meio ambiente ou a gente acha que pode fazer qualquer coisa e a Terra vai continuar do jeito que está? Infelizmente, há um negacionismo até entre os que gostariam de acreditar, mas são céticos, não se aprofundam, não levam a sério aquilo que os cientistas falaram durante décadas, né, Gabriel? Eles cansaram de avisar, né? Hoje eles lamentam terem sido tão discretos, tão tímidos, não é? Porque as coisas vieram com muito maior força, maior intensidade. Então, eu falava em mudanças climáticas, passei a falar em emergências climáticas. Hoje eu estou falando em cataclismos climáticos, não é? Porque vejo o que acontece no mundo inteiro, mas aqui também entre nós. A tragédia do Rio Grande do Sul, tragédia de São Sebastião. O estado de São Paulo foi varrido por fenômenos próprios do deserto do Saara, tempestades de areia, não é? Nós temos enchentes, nós temos ondas de calor que estão matando mais do que as ondas de frio. O que mais vai ser necessário? Será que uma grande catástrofe
para as pessoas acordarem, não é? Então, é por isso que eu, na minha provecta idade, aceitei esse desafio de fazer com que a maior cidade do Brasil coloque no seu radar que é responsabilidade individual combater aquilo que nós provocamos. Não se fale em desastres naturais, Gabriel. Os desastres são provocados, são consequência da nossa insensatez, da nossa insensibilidade e da nossa ignorância, não é? E o mundo inteiro está respondendo hoje. O grande problema são as emergências climáticas, os cataclismos. Mas o segundo maior problema é o plástico. Nós vamos ficar invadidos, né? Esses dias, a gente relendo a Laudato Si do Papa Francisco, ele é tão sábio, ele fala, não há jogar fora, não existe jogar fora. A gente está jogando fora, está jogando aqui dentro mesmo, na Terra. Nós estamos aqui, né? Da casa comum, que beleza essa encíclica, né? Ô Naline, duas perguntas. O que os estados podem fazer nesse tema do cataclisma, como você diz, climático, e o que as pessoas individualmente, quem está aqui nessa plateia, quem está em casa acompanhando o programa, porque às vezes você fala assim, bom, eu não sou presente em nenhum país, eu não mando nisso, o que eu, cidadão, posso fazer? Primeiro os estados, o que eles podem fazer e o que os cidadãos podem fazer para proteger a casa comum? Os estados, Gabriel, você veja que as duas cortes internacionais, que infelizmente não têm jurisdição soberana, elas exortam, elas têm julgamento simbólico, as duas em julho de 2025, dos direitos humanos a Corte Interamericana e a Corte de Justiça da Europa, as duas julgaram os estados responsáveis por assegurar suas populações um direito ao meio ambiente saudável. E eles podem ser responsabilizados quando não cuidam de proteger as pessoas. Que hoje, nós não estamos falando de defender a árvore, defender o mico-leão, a ararinha azul. Não, Gabriel, são as pessoas, não é? Nós estamos defendendo a humanidade. Não é a Terra que está correndo risco, não é o planeta. São as pessoas. Nós estamos sendo inquilinos tão cruéis, não é? Tão insensatos, que a Terra vai continuar a existir no cosmos, né? Uma galáxia que não é a maior de todas, mas ela vai prescindir da espécie humana. E será triste, não é? Nós deixarmos de existir por culpa nossa, não é? Então os estados têm obrigação, sim. Nós, antes de todos os outros países, em 1988, nós produzimos o artigo 225 da Constituição da República, que é considerado a mais bela norma fundante, ou seja, constante de uma Constituição já produzida no século XX. Nós tivemos a coragem de fazer com que o nascituro, aquele que ainda não nasceu, seja um titular de direito ao meio ambiente saudável, né? Isso foi elogiado pelo mundo inteiro. Mas nós somos pródigos em legislar e normatizar e também somos miseráveis no cumprimento daquilo que nós mesmos escolhemos, né? Então, os estados têm essa obrigação e agora explicitada pelas duas cortes internacionais. Mas e o cidadão? Isso. O cidadão. Gabriel... O André, por exemplo, o André é um antropólogo dos assuntos espinhosos, das causas espinhosas. Ele estava dizendo assim, eu fico 1 hora tomando banho, porque eu gosto de tomar banho, e enquanto eu estiver vivo, acho que a água não acaba. Sei. Tá certo isso? Pelo menos eu tomo banho gelado. 1 hora de banho gelado. Aí pelo menos não esquenta, não gasta energia elétrica. Não, mas a água tá gastando a água. Olha, não sabia. Eu não ensaiei com o Gabriel, mas o problema mais sério da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, é a escassez hídrica. Tá vendo? E ele mora em São Paulo. Nós vamos ficar sem água. Ele é um dos responsáveis. Nós vamos ficar sem água, não é para tomar banho, não. Nós vamos ficar sem água para beber. Porque a única represa abastecida com nascentes locais, a Guarapiranga, ela perdeu 5 metros de profundidade nos últimos anos e a ocupação em torno a ela é tão cruel que o esgoto in natura é jogado para a água, né? Com ele vem cocaína expelida na urina,
vem o microplástico, essa desgraça, ainda bem que isso aqui é uma... não é de plástico. É isso que a gente tem que usar. Sesc TV Cultura é tudo responsável. É isso mesmo. E vem também os resíduos de fármacos. Nós estamos tomando alguma coisa que lembra água lá em São Paulo, mas que tem antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, tem tudo. Então, aquilo alimenta umas algas macrófitas que chegam até 1 metro de profundidade. Então, para retirar a água, para tratar, você precisa jogar caminhões de substâncias químicas. Depois, recolhida a água, ela vai ser submetida novamente a substâncias químicas para poder parecer isso. É algo insípido, inodoro, incolor, mas que não é mais água. É alguma coisa, certo? Mas mesmo essa nós vamos ficar sem. E as pessoas aparentemente não prestam atenção. Até a justiça, Gabriel. Eu tenho problemas porque a minha secretaria tem a atribuição de demolir as construções novas, aquelas que ainda não estão ocupadas. Mas, às vezes, a justiça concede uma liminar em nome do direito à moradia. Agora, você que é constitucionalista também, sabe que há uma dimensão entre os direitos fundamentais. A moradia nem existia na Constituição em 88. Ela foi colocada muito depois, no artigo 6º, é um direito social. Mas você, antes disso, você tem no artigo 5º da Constituição os 5 únicos direitos dos quais os outros todos se irradiam. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Então, não é justo que alguns milhares de pessoas comprometam a vida de milhões. Não é verdade? Então, água, sabe? Não é ficar... Plástico, evitar plástico. Segundo... Aqui minha garrafinha, tá vendo? Isso. Meu filho, que é isso? Desculpa eu falar os exemplos de São Paulo, mas quase todas as cidades têm o mesmo problema. Nós produzimos em São Paulo, a cada dia, 15 mil toneladas daquilo que a gente chamava lixo, hoje é o eufemismo resíduos sólidos, até porque os países mais desenvolvidos aproveitam tudo, né? Na economia circular, na logística reversa, nós produzimos 15 mil toneladas. Se a gente acrescentar o lixo hospitalar e o lixo eletrônico, nós temos 23 mil toneladas por dia. Por dia. E isso sabe para onde vai? Vai para os aterros sanitários. São aquelas camadas infinitas de resíduos, porque nós poderíamos reciclar, mas só 3% é reciclável, porque as pessoas não separam. Bastaria colocar aquilo que é orgânico, que apodrece e que vai virar compostagem, fertilizante, biometano, para até movimentar, abastecer os veículos, e aquilo que depois poderia ser reciclado. Esses 3% ainda existem por causa de uns heróis que nós hostilizamos, os chamados catadores e as catadoras, certo? Então, você precisa consumir menos, desperdiçar menos, né? E separar aquilo que você... Agora, o principal, Gabriel, seria plantar árvore. Nós temos a tecnologia mais eficiente e mais barata, menos dispendiosa de melhorar o clima. É plantar árvore. A árvore ela é amiga da humanidade, ela produz serviços ecossistêmicos gratuitos, a ecotranspiração, melhora o regime de chuva, ela aceita que haja irrigação, então você realimenta os lençóis freáticos, ela dá sombra, ela acolhe a fauna silvestre, mas mesmo assim as pessoas resistem às árvores. Ninguém quer que a árvore na sua casa. Olha que coisa boa. O Naline falou que ele, na minha idade, assim, né? Ele é um homem que tem uma vida toda dedicada a fazer o bem, mas ele está preocupado com as gerações que virão depois. Vamos ver o que essas gerações aqui têm a nos dizer. Vamos ver aqui os seus filhos, Naline. Oi, meu pai querido. Que alegria mandar essa mensagem aqui para você. Nada que você já não saiba. Te amo profundamente, tenho muito orgulho do pai que eu tenho e sou muito feliz sendo sua filha.
Um beijo grande, te amo. Oi, pai. Passando aqui para te deixar um beijo, dizer que a gente tem muito orgulho de você e que toda homenagem que é prestada é merecida. Você é nosso herói, nosso porto seguro e a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de te homenagear. Te amo. Um beijo. Oi, pai. Eu estou muito feliz de poder te dar os parabéns nessa homenagem. Eu, como homem, eu sei do seu tamanho, sei da sua importância para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o planeta Terra como um todo. Meus parabéns, você merece. E como filho, quero te dizer que eu te amo muito. Eu ainda consigo me imaginar criança, vendo você voltando do trabalho e eu com aquela vontade de te abraçar e dizer que eu te amo muito. Então, um beijo do seu filho. Oi, pai. Eu amo você. Beijo no coração. É muito filho. Só que... não sabia disso. Que bonito, né? Mas tem mais, não tem só filho. Vamos lá, vamos pros netos. Não acredito. Oi, vô, tudo bem? A gente tá passando aqui pra te dar um beijo. A gente sabe quanto você prioriza e se dedica ao seu trabalho todos os dias. A gente sabe quão importante isso é pra você. E poder ver você conquistar todas essas coisas incríveis, todas essas homenagens são muito... É muito lindo de ver. Eu acho que é muito merecido. E é isso. Felizes em participar dessa etapa. A gente te ama muito. Beijo. Ô, te amo. Beijo no coração, viu? Você mora no meu coração. Ah, que bonito. Ai, isso aí. Ó, filhos, árvores, livros. Olha, uma coisa que nós melhoramos, nós fomos assim negligentes com a terra, mas nós produzimos uma geração melhor, não é? Eu acho que nisso, assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu acho que eles são conscientes e são muito amorosos, né? Que bom, né? Isso é... Obrigado, Gabriel. E um pai tão especial assim. Não sabia disso. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui. Vamos plantar árvore? Vamos plantar. Vocês plantam árvore? Daqui a pouco a gente volta aqui, continuando o nosso Arena dos Saberes. Como se for a brincadeira de roda. Jogo do trabalho, dança das mãos. Macias, o suor dos corpos na canção da vida. O suor da vida no calor de mãos. Como se for a brincadeira de roda. Memória, jogo do trabalho na dança das mãos. Macias, o suor dos corpos na canção da vida. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. A banda toda romântica, que coisa boa! Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Gostou dessa música? Né? Poxa, eu adoro essa música. Você eu já estava aqui cantarolando. Você é uma mulher romântica? Eu sou libriana. Libriana sempre é romântica. É? Que legal, sua mãe está aqui. Eu vi sua mãe Sim, super minha jovem, mãe pianista. tá aí, pianista Da super... sua mãe que surge essa sua paixão por... Olha, eu sempre digo que eu acho que eu já comecei com a música mesmo antes de nascer, porque ela estava grávida de mim quando ela estava estudando na Faculdade Santa Marcelina de bacharel de piano, né? Uhum. E ela que foi, assim,
a pessoa que me encaminhou para os lugares certos, para ter também a orientação correta para a voz, porque não se pode estudar tão cedo canto com um professor de canto, assim, já com 6, 7 anos de idade, que foi quando eu comecei. Uhum. Então, ela sempre teve esse cuidado, até hoje, né? Tá aqui me acompanhando. Coisa boa. É uma coisa maravilhosa Linda de ter. A mãe dela. Vamos aplaudir a mãe da Camila. Eu espero puxar essa genética também para sempre. Olha, sempre no segundo bloco a gente dá uma dica de livro. Eu comecei aqui falando da música e tal, porque a nossa dica é de um grande músico, que é o Tom Zé. Esse livro é lindo e conta um pouco aqui, ó, a trajetória genial desse menino. Tom Zé é um eterno menino. Ele é cheio de poesia, de reverências, de paixão, de entusiasmo. É um patrimônio, né, da música popular brasileira. É um grande criador. Está aqui, ó, Tom Zé. Fica a nossa dica de livro nesse programa todo musical. A esse poeta da canção, das músicas. Tom Zé. Vamos aplaudir Tom Zé. Camila, e da música para ópera, por quê? Exatamente, é o que eu estava pensando, assim, como é que eu ia te dizer isso, porque eu imaginei que seria uma pergunta boa. Realmente, quando eu comecei, era muito pequena, então eu não me entendia muito bem como gente ainda, né? Eu fui escutando muito música na casa do meu avô, todos os domingos ele colocava 103.3, então a música clássica fazia parte do meu ouvido, né, de percepção. E, assim, a minha mãe pianista também, tendo essa parte da música popular brasileira e também da música clássica. Uhum. Então, eu tive esses dois universos sempre ao meu redor. A minha mãe sempre me deixava muito livre nesse sentido. Ela nunca queria forçar a barra de nada para mim, o que eu acho que é muito importante. E teve o apoio também emocional da minha família toda, meu pai, minha mãe, meu irmão, de realmente deixar a coisa fluir. Foi de ouvido mesmo, ouvindo Elis Regina, foi uma coisa que Tom Jobim, assim, Tom Jobim e Elis, foi algo que... Para música popular. Para música popular. E para ópera Maria foi... Callas? Maria Callas. Não é um clichê, não. É porque realmente eu acho que assim, esses são os dois ídolos que eu tenho como principais, né? Elis Regina e Maria Callas. Com 17 anos, depois de ter cantado bastante música popular, tive várias oportunidades bacanas de gravar CD com o Cristóvão Bastos produzindo. Enfim, muita gente gravando comigo Dominguinhos, pessoas consagradas, gravando realmente Guilherme Arantes, Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, cantando com Toquinho. Aí tinha uma coisa assim que falava, nossa, tá me faltando alguma coisa que veio da infância quando eu realmente comecei. O Wilton Franco me descobriu na época, o diretor, e ele estava com um programa piloto que era para ser o Gente Inocente, que era um programa que não sei se o pessoal lembra, mas era de domingo, era só com criancinhas. E eu fui contratada para cantar nesse programa. Julie fez parte, ó, desse programa. Mentira! Eu tava lembrando de você de lá. Gente! Quando você chegou, eu falei... É um encontro! Olha que mundo pequeno. Que bacana isso, gente. É um encontro maravilhoso. Porque, sério, Gente Inocente me deu tanta coisa. E aquela coisa lúdica de ter o figurino, de chegar, ter o figurino, cantar, interpretar uma personagem e cantar para os artistas que iam lá, né, homenageados. E aí, aquilo se passou, fiquei 2 anos ali, depois eu fui ficando alta, não dava mais para ir para o programa como criancinha. E teve toda essa coisa da MPB, esses discos, que foi carreira solo. De repente, Gabriel, eu tive um insight, assim, pensei... Minha mãe sempre respeitou muito isso, eu tive uma personalidade muito forte como adolescente, assim, meio rebelde. Então eu falei assim, olha, quer saber, não quero mais nada disso, tá me faltando alguma coisa, não sei o que é, e eu vou descobrir. Vou parar com tudo agora, 15 anos. Eu falei, chega. Aí eu simplesmente voltei assim a frequentar mais o colégio, pensando só na minha parte de adolescência e tudo. E eu fui assistir uma ópera pela primeira vez, que era Tosca de Puccini. Nossa. Quando eu assisti aquilo, gente, sério, eu não entendia no começo, por mais que eu tivesse esse contato com a música clássica, minha mãe sempre teve o cuidado de me colocar nos coros da USESP, desde pequenininha. O ECO, que era o infantil, depois o juvenil. Então era MPB, mas eu tinha esse universo lírico. Só que quando eu assisti essa ópera, eu falei, gente, como que essas pessoas cantam sem microfone com essa voz? Não é possível. Aí eu voltava para casa assim, intrigada. Então tudo surgiu dessa ópera Tosca.
Com 16, 17 anos, aí eu falei, nossa, eu já sei o que eu vou fazer, faculdade de canto lírico. Encontrei a Unesp, entrei, foi tudo muito rápido, Gabriel. Foi assim, eu entrei, aí já ganhei um concurso em Campinas, de Carlos Gomes, aí já fiquei feliz, nossa, ganhei esse concurso, então esse é meu caminho. Aí depois outro na Alemanha, aí conheci o Plácido Domingo, e assim, sabe assim, tipo, um ano atrás do outro, uma coisa que me mostrava que esse era o meu caminho. E, de repente, eu estou aqui agora também cantando o que vinha muito da infância, que era o Vila Lobos também, que eu já cantava, mas de forma realmente erudita. Então, é um casamento mesmo da música em todas as suas formas, sabe? Você vai cantar daqui a pouco pra gente, mas o pessoal da plateia estava me soprando aqui e falou assim, gente, é claro que o André não poderia ter participado do programa Gente Inocente. Não. Eu não ia falar isso, mas eles estão assim... Falou, Charlita, é claro que não tinha como deixar passar. Não tinha, é claro. Por isso que a Julie estava, o André não estava. As pessoas Julie, já compreendem não acredito, isso. Julie. Né? Porque de inocente eu não tenho nada. Você entrevistava as pessoas? Não, eu cantava lá, fazia umas legal. homenagens, participei lá do Cantando Chuveiro. Sim! Eu vim um pouquinho antes dessa parte. Porque eu fiquei alta e aí... Tchau. Já não deu certo. Você participou do Prelúdio também, que é um programa aqui da TV Cultura, Sim. com o grande maestro Júlio Medalha, né? A TV Cultura faz parte da minha história, que engrenou muito a minha carreira mesmo profissional, no sentido de voltar para a televisão fazendo aquilo que eu estava fazendo, que era música erudita. Porque, claro, eu cantava muito na TV música popular brasileira, que eu já na época sentia que não vendia muito no sentido comercial da coisa. Era uma coisa que, assim, lançava o CD, tinha algumas vendas, mas o que pegava mesmo ali era o El Chan, entendeu? Naquela época. Não era muito música popular brasileira do meu gosto musical, que eram obras realmente mais íntimas, mais profundas, que muita gente falava, nossa, ela tem uma voz de adulta mais pequena, e eu tinha esse gosto mais sério para música, né? Músicas tristes, dramáticas, eu gostava tudo que... Ópera da música popular. Então, assim, realmente... A TV Cultura, quando eu soube dessa competição, eu fiquei muito animada, porque eu já estava vindo dessas outras competições que eu tinha conseguido me destacar. E foi 2013. E aí eu tive essa força assim, interior que me falou, não, você tem que fazer essa competição que vai te abrir porta. E foi isso. Eu cheguei até a final, fui a segunda colocada, e muitas portas se abriram. Por exemplo, um jurado, que é o Marcelo Bratic, que era um incrível, né? E que hoje um super amigo meu, parceiro, a gente já fez projetos juntos. Então, assim, muita coisa abriu. O diretor Samuel McDowell, que inclusive é ex-namorado da Elis, né? Então, ele estava lá naquele momento do concurso da final, já me contactou. Desde então, eu vou no Festival Vermelhos, que é em Ilhabela, quase todos os anos. Então, assim, muita coisa me alavancou. E naquele ano, eu me inscrevi para o concurso Neue Stimmen, Novas Vozes na Alemanha, perto de Düsseldorf. E ali, acho que assim, Prelúdio me deu a certeza de que era esse o caminho que eu poderia seguir também para fora. Júlio Medalha, nosso Júlio Medalha, maestro maravilhoso. Salve, Júlio Medalha. Salve. Camila, vamos do Prelúdio para a Alemanha, para a COP. O que você vai fazer em Belém? Pois é, eu estava justamente hoje conversando com o pessoal de lá, que está realmente na programação oficial da COP. É um concerto de abertura para a exposição do Sebastião Salgado, que infelizmente faleceu faz muito pouco tempo, em maio. Que era um homem da humanidade, né? Com uma sensibilidade, com uma fotografia da alma das pessoas. Esse é um grande brasileiro também que a gente não pode se esquecer. Não. Dessas pessoas que são inspiradoras, né? Não dá nem para acreditar que eles foi, porque a gente estava juntos, novembro do ano passado, na Ópera Liceu de Barcelona. Ele estava super cheio de vida e, na verdade, foi uma coisa que aconteceu muito de repente. Tá? Mas o projeto continua, é um projeto que já tem 5 anos. Nós começamos no meio da pandemia, em 2020, com a Philharmonie de Paris, e de lá foi indo para Roma, depois Barbican de Londres, então Ópera de Zurique, tudo foi seguindo por conta das exposições que o Sebastião já tinha programado, junto com essa abertura desse concerto. O que é esse concerto? Era simplesmente o seguinte, o Sebastião chegava ali,
dava um discurso maravilhoso, que ele nunca tinha um script, nunca tinha um roteiro para falar exatamente o que era que ele queria falar. Ele vinha do coração dele, já vinha da alma dele, que era exatamente o quê? Um concerto que une a música, que emociona, que toca, junto com uma mensagem muito importante, que é a proteção da Amazônia. Né, que está realmente numa situação de urgência para pedir ajuda, também para os países superdesenvolvidos. Então, ele fazia um chamado, praticamente todas as vezes que a gente ia para países, que, né, como, por exemplo, a gente vai para a Colônia agora, eu e a Simone Menezes, que é a maestra, que também é idealizadora do projeto, e a Lélia, que é a mulher do Salgado, que sempre está cuidando de toda a parte da exposição. Então, tem um time por trás disso que faz isso acontecer. E nós já nos apresentamos em diversos lugares nesses 5 anos, continua. E logo depois de Colônia, exatamente na mesma semana, a gente já vai para Belém. Para Belém. Correndo, assim. A gente faz o concerto em Colônia e vai correndo para Belém. Claro que tem a questão da logística dos hotéis, que isso daí está uma coisa, mas eu acho que vai acontecer sim, vai dar certo. E o concerto, ele traz a música do nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos, que era também uma missão do Sebastião. Ele dizia isso muito: a minha missão aqui não é só trazer essa mensagem para salvar a Amazônia, mas também para trazer a música do Villa-Lobos para o mundo. Né? O Sebastião morou praticamente a vida toda lá em Paris, e o Villa-Lobos também tem uma grande história com Paris. Então, assim, eu também me identifico muito com Villa-Lobos de história, de ser autodidata no começo, começar pequena, ter influência da minha mãe, ele tinha do pai dele, e aí a música popular e a erudita. Então, assim, tem uma coisa, gente, que, não desmerecendo jamais que a música brasileira, ela está sempre no meu coração, a música popular, né? Mas tem algo que é muito forte e que é isso que impressiona muito as pessoas ali, que é a unção dessa música ali ao vivo, da orquestra toda, da maestra Simone, com essa força que ela tem. Com a minha voz cantando essas músicas da suíte de soprano e orquestra do Villa. Com as fotografias do Sebastião atrás da orquestra, num super telão. Não tem como não se elevar. Não tem como. Transforma e dá o recado. Vamos cantar, Camila? Vamos. Quero te agradecer aqui muito a presença. Obrigada. A gente vai terminar esse bloco ouvindo a voz dessa linda cantora. Olhos meus e a luz dos olhos teus resolve
Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Estamos de volta aqui no Arena. Vamos aplaudir nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, antropólogo André Torquato e participação especial do Alexandre Queiroz, coisa boa. E todo terceiro sinal a gente traz aqui artistas para falar de peça, de espetáculos, da beleza que é o teatro. Hoje, com muita honra, que a gente recebe aqui Vanessa Gebelli, que já é nossa sócia, que já esteve no programa. Ainda bem, sorte minha. O Carmo Dalla Vecchia, muito bem-vindos os dois. Vanessa, vamos começar com você. Vamos. Que peça é essa? As Bruxas de Salem. Que coisa boa. Sim, de Arthur Miller, ganhando uma versão moderna nas mãos do Renato Carrera, nosso diretor. E tem que assistir, gente. Tem que assistir, porque é um clássico, né? O que faz do clássico um clássico é o quanto ela se comunica com o ser humano, a humanidade de cada um, né? Então não morre, essa peça não morre. Quem você faz na peça, Carmo? Eu faço o Reverendo Paris. E, primeiro, obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Eu faço o Reverendo Paris, que é o pai da menina que, a princípio, saiu para fazer uma brincadeira e voltou endemoniada. E ele não sabe o que vai acontecer. E é uma peça que, quando eu li, me assustei, assim, porque ela já começa lá em cima. Geralmente, você tem um arco de dramaturgia no espetáculo, que se acontece alguma coisa, aí chega no ápice, né? Ela começa no ápice, né? Em todos os atos. Tem 4 atos. Em todos os atos, ela começa já no... Então, eu olhava para aquilo e dizia, como é que faz isso, menino? E eu acho meio assustador o quanto é atual. Isso eu acho assustador. É a questão do julgamento de uma fake news que foi criada e, a partir daí, pessoas são assassinadas, principalmente mulheres são assassinadas, e esse julgamento que o desdobramento de uma informação equivocada pode levar. A gente vê muito isso hoje, né? Porque essa peça foi feita numa época que não existia internet, né? Nem redes sociais. Nem redes sociais, ou seja, de alguma maneira a gente vê atualmente isso sendo feito de uma maneira até muito mais fácil do que era antigamente. É meio assustador. Eu confesso que quando fazendo e no processo todo de trabalho me dá um certo... Caramba. Sou eu esse reverendo? Sou eu esse reverendo, essa história existe, essa história é contemporânea, essa história está sendo vivida nos dias de hoje também. É um pouco assustador. E aconteceu, né? O julgamento em Salem aconteceu. O Arthur Miller escreveu baseado num fato que aconteceu. Né? Pessoas foram executadas por acusação de bruxaria e naquela época acusava quem queria. De repente, Gabriel é bruxo, porque eu vi. Joana Dark. Exatamente. A mulher que salvou um país acusada de bruxaria e, de repente... Agora, tem uma coisa interessante, né, dessa fala de vocês, com a questão do clássico, né? Como os temas da humanidade, eles se repetem dentro de um clássico, né? Então, o bem e o mal... O que a gente chama de cancelamento hoje, você imagina, é a história de Cristo, de repente, ele entra lá no Domingo de Ramos, todo mundo celebrando, o Rei dos Judeus, Hosana, aí umas fofoquinhas aqui, boato, mata, crucificam, né? Como é que as pessoas vão de um lado para outro? E quando o teatro pode mostrar isso, é tão bacana, né? Porque você pega... a partir daquela história, uma perspectiva do mundo em que a gente está vivendo, cheio de julgamentos, né? E é uma maravilha, porque, assim, ele é um autor tão genial que, no final das contas, você fica repensando o julgamento e a intolerância, porque ninguém ali é só uma coisa. Né? Assim, existe uma história de um adultério, né? Naquela época, então, de acordo com o puritanismo daquela época, assim, adultério era um crime, né? A pessoa ia presa ou morria. Ainda em alguns países hoje em dia. Então, pois é, então. Então, assim, a gente fica questionando o direito, fica questionando os direitos das pessoas. É realmente muito genial, porque tem uma história de amor, é uma menina que se apaixona por um fazendeiro, ela decide fazer um feitiço
para matar a mulher do fazendeiro, porque ela quer ele para ela, e ele deu motivos para isso, porque ele ficou com ela, ele se envolveu com ela. Quer dizer, não estou falando que assim, não estou sugerindo, mas assim, estou dizendo que ela não tirou do nada essa informação. Ele realmente correspondeu a ela. E ela, por imaturidade e doideira dela, ela resolve fazer um feitiço. E aí, no final das contas, fica uma coisa... ele precisa defender... A mulher dele acaba virando condenada por isso. Ele fica entre essas duas mulheres, né, entre um adultério que ele tem que assumir e salvar uma ou outra. Então, é genial. E todas têm motivos, né? Assim, ele também é um cara que não é bonzinho, porque, sim, ele se interessou por aquela mulher. Enfim, é lindo, porque você fala, poxa, e se acontecesse comigo? Uhum. É pecado você se apaixonar por outra pessoa? Então, assim, a gente fica... Mereço morrer por causa disso? Então, assim, é algo que você fica, caramba, você vê as pessoas cancelando tanto as outras, né? Pelo que elas supõem que a pessoa tenha feito, né? E não pensam no... Agora eu vou aproveitar a presença do reverendo Carmo Dallavecchia aqui com a gente. De onde nascem os preconceitos, reverendo? Por que de repente as pessoas olham outras diferentes dela e não querem admitir a possibilidade de existir alguém diferente de mim? Eu acho que existem vários motivos, mas talvez um dos mais fortes seja a necessidade de poder de que a sua realidade seja a realidade de todos. Porque talvez você não queira ser colocado em xeque, porque talvez você não queira sair do lugar comum, porque talvez você queira estabelecer que o modo de vida que você tem deveria ser um modo de vida de todas as pessoas do mundo. E uma das coisas que eu acho que a gente tem de mais bonito na humanidade é a diferença, é você ter a chance de aprender com quem pensa diferente de você, sem que isso necessariamente vire um grande embate. Eu acho que, por exemplo, quando a gente viaja, uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem de viajar é você ter a possibilidade de enxergar o mundo através de olhos de outras pessoas em outros lugares, que criaram uma realidade que não é a sua realidade. E aí você percebe, dizendo, olha, interessante, é viável isso, eles são diferentes de mim, eles se posicionam de forma diferente de mim. Eu acho que para algumas pessoas isso coloca talvez em xeque a realidade delas, e isso assusta, o medo do novo, né? Sabe o que eu penso, para complementar? Eu acho que você falou a palavra certa, é medo. Eu acho que as pessoas que defendem a rigidez, né, um estado de exceção, por exemplo, são pessoas que temem a elas mesmas, não confiam na própria ética. Não confia, precisa realmente de um cercado para falar, daqui eu não posso passar, porque não confia. Né? E teme. Eu acho que o cerne é o medo. E é tão interessante que nós somos 8 bilhões no mundo. Não tem 2 polegares iguais em 8 bilhões. Nem os gêmeos univitelinos são iguais no polegar. Exato. Quanto mais na personalidade, nas potencialidades, na capacidade de construir mundos diferentes. Quer dizer, que dificuldade é essa de olhar para o outro e falar assim... Eu não penso exatamente como ele, talvez eu não fizesse as escolhas que ele fez, mas são escolhas dele, é a vida dele, é o caminho dele. E seria tão mais, né, aparentemente tão mais humano essa compreensão, né? É que existe o ódio, né? Existe o ódio de olhar para o outro e não enxergar algo que é uma verdade sua, né? É aí que está a intolerância. Eu ódio até do outro fazer coisas que eu gostaria de fazer e não tenho coragem. Sim, né? é bem complexo, né? Porque se aquilo me incomoda tanto, né? Eu tô com aquilo tanto em mim... Por que será, né? Por que será? Essa é a grande questão. É triste só. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente pensa isso para não aliviar o fato do preconceito. Porque o preconceito existe, é concreto. Em vários aspectos é crime. E não quer dizer que a pessoa tem preconceito porque, na verdade, ela é igual a você e não quer assumir. Porque aí é diminuir o preconceito. Não, ele realmente existe, ele quer exterminar uma realidade que é diferente da dele. E não, eu acho que quando a gente tenta justificar as razões psicológicas da outra pessoa, a gente até meio que passa a mão em cima da cabeça dela e ameniza o crime que ela possa estar cometendo. Mas eu acho que deve ser difícil também ter liberdade, né? As pessoas, quando você tem muitas opções no mundo, as pessoas ficam com medo, né? Eu acho que, como assim? Eu posso escolher o que eu quero fazer? Eu acho que nesse percurso, muitas religiões foram responsáveis, né? Por pegar o ser humano e querer dar vários limites para ele. Começando pelo sexo, uma das coisas mais gostosas que as pessoas podem fazer, elas fazem sozinhas, é sexo. Como assim você vai ter direito sobre o seu prazer? Vai fazer ele como você quiser?
Como assim? Não, o seu prazer vai passar por mim. Sou eu que vou decidir o que você vai fazer. Até quando pode fazer, com quem pode fazer. Você pode fazer, da maneira que você vai fazer. Isso absurdo, né? Cara, eu acho isso tão absurdo. Acho que passa por aí. Tão doido. E é tão interessante quando a gente traz um clássico desse, né? A gente deveria aprender um pouco com o passado, né? Então, os preconceitos geraram extermínios, geraram mortes, geraram horrores, né? Geram até hoje, dores profundas. Então, você devia olhar para o passado e falar assim, poxa, mas a gente não passou por isso? Será que a gente não pode aprender com isso? Para que repetir? Mas vamos ver os seus colegas, o que eles têm a dizer sobre vocês. Vamos lá. Colegas, isso. Tem uma questão e um lugar nesse trabalho que tem um lugar do afeto. A gente se conhece desde a Unirio. Então, a gente ter esse afeto com quem está trabalhando, é muito legal. Vanessa é minha amiga, a gente fez As Meninas há 11 anos atrás e tá sendo maravilhoso trabalhar com ela novamente. A Vanessa vai chegando devagarzinho e de repente ela explode em cena e aí você entende toda a atriz que ela é. Muito legal. E o Carmo tem esse lugar muito divertido de trazer humor pro ensaio, uma peça tensa, né, densa. Ele é muito afetuoso também, né? E a Vanessa tem esse lugar, tem o mesmo lugar, né, do afeto, do carinho. Mas a Vanessa é elegante também. Ela é muito elegante. Também é elegante. Também. Eles são muito elegantes. Muito elegante. Sou elegante. Eu não sou elegante, eu faço como rir, é diferente. Essa coisa da vida do artista é uma coisa tão fascinante, né? Assim, porque durante aquele tempo dos ensaios, né? A vida de vocês é o tempo todo isso, Vira né? uma família. Vira uma família o tempo todo ali, cada um contando as suas histórias, vai, né? Eu tava conversando esses dias com o meu namorado. Ele falou, vamos sair. Eu falei, olha, você não tá entendendo, eu não quero sair, sabe por quê? Eu vou pra trabalhar, é como se eu estivesse na balada. Entendeu? Porque são trocentas pessoas conversando e cada um falando do seu problema e celebrando ao mesmo tempo e mil loucuragens. Porque o nosso processo de ensaio é um processo de abertura, né? De exposição mesmo. Você tem que se arriscar para poder fazer determinada cena, você tem que visitar lugares desconfortáveis e para isso você tem que ter o amparo do teu colega. Então, assim, a gente está sempre em contato, né? Então, eu realmente fico com vontade de voltar para casa e dar uma descansada e não para balada, né? Você tem que errar, isso, não sei se você sente. tem que errar, você erra na frente do outro, né? Você está muito exposto, você está em carne viva. E você não pode ter medo do erro, porque é exatamente como a vida, né? Teatro é isso. E a mesa de ensaio, ela é muito instigante pelas descobertas, né? É um processo em construção o tempo todo. De repente, assim, tem o texto lá, né? Tem um diretor, tem uma proposta, tem uma ideia, e aí nesse jogo entre os artistas, as coisas vão ganhando sentido, vão tomando vida. E o teatro é tão vivo que depois que estreia, com as plateias, vai tomando vida. E não para, né? Isso é muito rico, né? E quanto melhor o texto, mais coisas você vai descobrindo até o fim da temporada. Teve texto que eu fiz que, assim, até o último dia, eu descobri uma coisa nova. Eu falava, caramba, isso... Eu estava sendo rasa nessa compreensão. Existem outras compreensões acerca de, sabe, determinada coisa. Então, quanto mais rica a subjetividade do autor, mais variação, né? Mais a gente aprende com ele todo dia. Tem a personagem preferida? Alguma personagem que é mais fácil de dizer adeus? Para mim, eu acho que sempre o melhor personagem é aquele que eu estou aprendendo naquele momento. Porque ele é meio que a construção de todos os outros que eu já fiz até hoje. Então, acaba parecendo o meu preferido. Assim, é o que me tira o sono, é o que não me deixa dormir, é o que faz eu ficar pensando nele o tempo todo. Mas tem alguns personagens que a gente faz que marca muito, né? Que a gente vai meio que eu acho que são base de outros personagens que você faz assim. Qual? Seu? Eu quando fiz Forever Young, eu operei o joelho. Isso, né? gente, isso velho é sensacional. Eu acho que eu dei tanta sinapse no meu cérebro que eu tô velho. Que eu fazia com 90 anos. Eu fiquei tanto dizendo, eu tô velho. E eu acredito nisso que eu tô dizendo. Eu dava tanta sinapse pro meu cérebro que eu tô velho, que depois de um tempo eu fiz cirurgia bilateral de joelho, de menisco. E o meu ombro tá completamente aniquilado. Eu acho que isso tem a ver de tanto ficar dizendo, eu tô velho. Essa era a
sensacional. É um texto tão legal para Yang, né? Não, e a gente ia conversar com o Carmo fora do teatro, ele tava falando, eu falava, sai, tira esse velho, cara. Cadê o Carmo? Eu fiz um filme com a Vanessa um tempo depois, eu fui falar uma frase com ela no site do filme, ela disse, menino, o que o velho tá fazendo aqui? O velho não ia embora, gente, falando sério. O velho impregnou de uma tal maneira. Olha, eu gosto, tem algumas personagens, assim, na televisão, eu sou apaixonada pela Lindinha, porque a Lindinha era muito fofa, né? A Lindinha é muito fofa. E foi a primeira, né? Eu nunca tinha feito televisão na vida, eu nunca tinha ficado na frente de uma câmera para interpretar, então me ensinou muita coisa. E no teatro, eu sou apaixonada pela... A gente até estava conversando, a Diana, do Quase Normal. É lindo. Que era muito bonito aquilo, né? Porque eu gosto muito do tema. Você eu ganhou um monte gosto de prêmio com essa personagem, uma discussão tão bonita da peça, do texto, né? É, a personagem me encontrou. Nem era para eu fazer, quem era para fazer era a Totia Meirelles, enfim, foi uma coisa que era para ser eu. Porque era. E eu sou apaixonada mesmo pelo tema da loucura. Eu sou apaixonada. Eu vejo um louco na rua, eu falo, o que está pensando? Eu quero ver, eu quero entender o que essa figura está... O que se passa ali, entendeu? O que está sentindo? Então, realmente, quando eu fiz a bipolar, eu comecei a estudar tratados de sabe, assim, peguei livro de psiquiatria, vi tudo que você pode imaginar sobre o tema. Então, é algo que... E o que é o normal? André Torquato. Diga, o que é o normal? Você está perguntando para a pessoa errada, Xavi. Que conceito é esse que algumas pessoas decidiram o que é normal, o que não é normal? Que coisa, né? Até hoje, quando a gente fala em educação inclusiva, fala assim, não, é importante as salas com os alunos com deficiência. Aí alguém fala assim, não, mas e os alunos normais? Não use mais essa expressão. Isso não existe em termos pedagógicos, né? Na verdade, você tem uma diversidade imensa, um processo inclusivo, pessoas que têm questões completamente diferentes, mas é muito legal essa percepção do todo podendo participar de tudo, né? Sim, eu acho que a gente está numa coisa progressiva. Eu espero que a gente pelo menos na legislação a gente melhorou. Sim, sim. Em termos de legislação aqui, né? Não em todos os países assim, você tem uma tentativa de fazer com que ninguém seja colocado para trás. Meninos, obrigado pela presença de vocês. Vamos convidar o pessoal para a peça? Vamos. A gente está no Teatro Casa Grande a partir do dia 4 de setembro, uma temporada de um mês. Quinta, sexta, sábado e domingo. Não me pergunte a hora. Eu acho que é às 8. Acho que é às 8. Acho que é às 8. E Bruxas de Salem, um texto maravilhoso do Arthur Miller. Vamos fazer um grupinho para prestigiar? Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Carmo. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Beijo aí no seu coração. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem